Hello! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso WCast e Elas Agregam. Hoje, não poderia ser diferente, a gente fez o lançamento, a abertura com as fundadoras do clube, a Cal e a Rô. E hoje a gente vai abrir esse espaço aqui no segundo episódio para poder falar da parceria com a Agrega Investimentos. Então, quero agradecer mais uma vez a Lid, que é a Lídia Leal, carioca. Ela é a sócia investidora da Agrega Investimentos. Sócia fundadora. Sócia fundadora, verdade. E que está aí com a gente nessa temporada do WCast, para que a gente possa ser canal para inspirar, para informar, porque mulheres informadas é um poder aí, Desculpa. Vai de novo. Porque mulher, bem informada, ninguém segura, né, Ninguém Lid? segura, é isso. Seja muito bem-vinda novamente aqui, né? Hoje é para realmente a gente bater esse papo, falar dessa parceria, como nasceu. A Lid, galera, ela é a nossa sócia BW também, e é por isso que a gente tá aí nessa parceria, nessa temporada aí do WCast. Prazer, Raquel, maravilhosa, mulher poderosa, empoderada e que faz esse trabalho lindo junto às outras meninas aí da W2W, como sócia fundadora, de um escritório de investimentos no mundo tão masculino, do mercado financeiro. É de fato uma honra, um privilégio a gente poder falar que sim, empresárias, mães empresárias que entendem sim de investimentos, de finanças, através do clube, através de parcerias com outras mulheres e poder a gente estar aqui hoje ocupando os lugares que a gente escolheu ocupar, incentivando outras mulheres a vir aqui conversar com a gente, a fazer negócios com a gente. Então, eu me sinto de fato honrada, é um privilégio colocar a Agrega Investimentos e Corporate como um dos pilares aí para vocês da W2W, para a gente prosperar ainda mais e ajudar as mulheres a prosperarem. Afinal, como você bem falou, a independência financeira é o que leva a gente a ter a nossa liberdade e a gente poder estar aqui falando o que a gente quiser. Então, meninas que estão nos acompanhando, mas também os homens que também estão nos acompanhando, porque tem alguns que sabem e apoiam esse lugar de protagonismo que a gente tem. Então, Raquel, vamos conversar bastante. Vão ser algumas temporadas juntas, trazendo aqui informação, muito conteúdo, como mulheres serem mulheres prósperas, milionárias, como eu costumo falar. A gente vai dar bastante dica aqui sobre finanças, sobre investimentos, e eu também quero aprender muito com as nossas convidadas, que tem um time de peso chegando aqui, líderes em diversos setores, para poder estar ensinando para a gente, e principalmente a sororidade feminina, que eu acho que é o que eu estou vendo muito aqui nesse clube, foi o que me inspirou, me incentivou a entrar como sócia da W2W. Então, parabéns para as sócias fundadoras, mas parabéns para você e todas as outras que estão engajadas e imbuídas nesse propósito da sororidade feminina. Mulheres investem com mulheres, mulheres ocupam os lugares que querem e mulheres incentivam e inspiram outras mulheres. Obrigada. Obrigada a você, A gente sempre fala, que o clube ele é um propósito, ele une propósitos. E o clube, assim como a proposta mesmo do Elas Agregam, é literalmente poder trazer as mulheres para esse palco, para que a gente possa, sim, mostrar, principalmente hoje, que a gente tem esse canal aqui de informação de alcance tão valioso, tão precioso, que a gente pode, sim, estar onde a gente quer estar, da forma que a gente quer estar. E eu acho muito bacana você ter falado sobre a questão dos homens, porque é uma das coisas que a gente levanta mesmo, sabe? A bandeira de que a gente não exclui os homens, tá? Que fique isso muito bem claro. Aqui é uma união. A ideia é a nossa comunicação para mulheres, e é isso de fato que faz a diferença, porque a gente entendeu que existe uma cultura, é cultural, existe toda uma trajetória, toda uma história, O homem, ele ocupa este lugar, Porém, isso não quer dizer que nós, mulheres, não possamos, falar de dinheiro, falar de investimento, falar sobre política,
falar sobre causas, defender realmente algumas bandeiras que fazem sentido, né? Fazem sentido. Então, o clube ele vem, né, com essa mensagem mesmo de dar palco à voz feminina para que a gente o que até a gente falou muito no episódio anterior, para que a gente possa entregar mulheres melhores para o mundo. Então, o negócio do WTW é isso, entregar mulheres melhores para o mundo. Mulheres melhores para suas casas, para suas famílias, para sua saúde, mulheres que se olham realmente no espelho e se gostam, mulheres que cuidam da vida financeira, mulheres que cuidam, né, da sua saúde aí mental, que é tão importante. Fundamental. Então, é sobre isso, né? Então, quando a gente, até comentei no episódio anterior, que quando a gente estava nessa fase embrionária mesmo desse projeto, do WCast e Elas Agregam, um dos nossos grandes objetivos, sim, era inspirar mulheres. É inspirar mulheres. Continua sendo. Sim, trazer informação para que a gente possa realmente dar esse palco. É super importante, né, Raquel? Assim, a gente desenhou muito e a gente trocou e a gente, né, com todo o objetivo do nosso propósito principal, de que sim, mulheres podem ocupar o lugar que quiser. Quando a gente fala dos homens, que sim, a gente também quer trazer, mas é o homem que eu até brinco com a alma feminina, no sentido dele entender esse nosso lugar. A gente pode ser mãe, mulher, a gente precisa sim investir no autocuidado e cada vez mais eu aprendo isso com vocês. Afinal, o nosso corpo é o nosso maior patrimônio. Eu não consigo ser mãe se eu não conseguir levantar da cama bem. É verdade. Eu não consigo ser uma empresária de sucesso se eu não conseguir me dedicar 100% àquilo ali que eu faço, se eu não estiver bem comigo mesma. Então, assim, o investir no autocuidado é uma das frases que eu mais tenho falado, né? A gente fez algumas parcerias aí no mês da mulher, no Outubro Rosa, ano passado. A gente sabe que a gente precisa olhar para dentro, investir no nosso corpo, no nosso cuidado, nos organizarmos e sim, para nos prevenirmos de tantas coisas que a gente, né, que pode acontecer, que a vida é assim e tudo é o planejamento. Então, a gente trazer esse lugar de direito que a gente pode ocupar, sim, não somente para falar, mas para, sim, ocupar. Eu venho aí desses 20 anos de mercado financeiro, a Agrega Investimentos nasceu justamente após alguns episódios que a gente vai poder falar aqui, que muitas mulheres, mesmo no mundo corporativo, ocupando cargos de gestão, como você também ocupou durante muito tempo, a gente sofre alguns assédios que a gente nem percebe que a gente está sendo assediado, porque não é só aquele assédio sexual que a gente está bem acostumada a se defender, nós que somos mulheres fortes e empoderadas. Só que tem outros assédios velados que a gente só se dá conta depois, com o tempo. E eu fui vítima, né, durante um tempo, na sociedade anterior, desses assédios velados, e ela agrega, o primeiro pilar que a Agrega nasceu foi do feminino, do lugar de direito que nós mulheres podemos ocupar, não somente falar, mas ocupar e trazer outras mulheres junto com a gente. Sim, é possível a gente trabalhar, atuar, ter sucesso no mundo das finanças, assim como na construção civil, assim como na política, áreas que eu sempre cito como exemplo que ainda são tão masculinizadas, mas que eu tenho certeza e posso falar por experiência própria de que quando a gente ocupa esse lugar de direito, a gente faz com muita maestria. Não é sobre ser homem ou mulher, e sim sobre ser o mais qualificado, o mais produtivo, o mais apto para aquela função. E é sobre isso. Então, que a gente esteja muito mais falando do negócio em si e de ocupar por meritocracia do que por gênero. É verdade, com certeza. Por isso que a gente fala que aqui a gente não é um clube da Luluzinha, e sim é um clube de comunicação para mulheres, né? E, Lídia, eu acho bem interessante a gente falar sobre algumas coisas veladas, né? Que às vezes a gente acabava, né, sofrendo, vamos dizer assim, de uma forma talvez oculta, mas que de alguma forma fazia com que a gente já se defendesse. A exemplo do que a gente conversou até na semana passada sobre a forma de se vestir, né? Então, às vezes, a forma que a gente se vestia lá no corporativo, a forma que a gente se apresentava para uma reunião. Sem maquiagem, ou o mínimo possível, cabelo preso. Eu usava óculos sem precisar usar óculos, terno
preto, Exatamente. assim, a gente virava um homenzinho. Aham. Né? Justamente eu acho que Pra esses gente- mecanismos ocultos, né, já de defesa, justamente, ó, né, quem tem que chegar na frente é, né, a minha qualificação, o meu Meu profissionalismo, currículo. né, o meu currículo. E na realidade, gente, a gente ser pode, assim. né? O que a gente sempre fala, a gente entende e respeita que existe uma cultura por trás disso, mas também existe uma reeducação muito grande, né? Então, como que a gente muda isso? Como que a gente começa a ter realmente esse andar, né, de mudança? É falando sobre. Falando E é por sobre, isso que eu acho, debatendo exato, isso. e é por isso que eu acho esses canais, né, isso que a gente está fazendo agora, ele é extremamente rico, extremamente importante, para que a gente possa de uma fluidez aqui, porque isso aqui é assim mesmo. Não, e né? é isso, assim, ó, pra quem tá aqui nos assistindo, né, Raquel? Não é o fato da gente estar aqui hoje feminina, né, no vestir. Apesar de eu estar de maquiada, preto, ela tá linda, maravilhosa, apesar de estar de gente. preto. Olha, se vocês estivessem aqui pessoalmente, ela chegando, parando tudo, linda, poderosa, maravilhosa, mas muito qualificada, com muita propriedade para falar de temas como esses que a gente está debatendo aqui, mas muitos temas que a gente já trocou do mundo corporativo. É verdade. Então, o fato hoje de eu estar de vestido, né, um pouco mais justo, enfim, maquiada, colorida, gente, poder usar o colorido. Podemos sim. E isso não quer dizer que eu sou menos qualificada para falar sobre mercado financeiro. É verdade. Né? Não é a minha vestimenta, ó. Óbvio que a gente sabe muito bem que existe, que é super importante. Que existe essa etiqueta, né, galera? Tem uma vamos, regra né? de etiqueta, vamos de pensar elegância. assim, a gente não vai de terno pra praia, assim como a gente não vai vir de biquíni trabalhar no mercado financeiro. É verdade. Isso é o óbvio, tem que ser falado. Então Mas a gente tá falando aqui de cor, né? A gente tá falando de não defesas, né? Que talvez a gente... de comunicar, né? Com roupas e brincos e acessórios. E não é sobre isso. É não precisar mais se esconder para que o nosso currículo e a nossa qualificação apareça. É sobre isso. A gente hoje pode sim ter o colorido, ter o feminino enaltecido numa mesa de reunião, numa reunião de negócios, no trabalho, mas continuando com a nossa propriedade, com a nossa qualificação e entrega. Porque um ponto que eu gostaria de destacar aqui, você acho que vai poder falar melhor até, o quanto em tantas áreas diferentes, nós mulheres, a gente tem um olhar muito mais atento, um cuidado. Você falou muito de pessoas, o lidar com pessoas é o maior desafio. E principalmente nós, mulheres, mães, e a maternidade, né? Aproveitando que a gente está aqui domingo, mês das mães, domingo, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas nós. Para todas nós, porque nasce um filho, nasce uma mãe. Eu que sou mãe de 3, me transformei 3 vezes, né? Você mãe de uma. Mãe de uma maravilhosa. É a mãe irmã, tá? Inclusive, Brenda, um beijo. Matheus, Lucas e Sofia, mamãe ama vocês. Mãe, né? Ione, ó. E o nosso quarto filho, agora tem o nosso 5º filho aqui. Verdade. Porque o quarto, no meu caso, é Agrega Investimentos. O meu é o Clube WTW. E agora a gente tem o nosso podcast, Elas Agregam, WCast, para a gente poder trazer outras mulheres para essa multidisciplinaridade que a gente tem, sim, eficiência para fazer. Com certeza. E esse é um ponto positivo pra gente. Fala nessa relação, quando a gente olha o mundo corporativo, o homem, que é muito mais by the book, e a gente ali fazendo... A multifuncionalidade, né? Quase que um polvo, não é, Raquel? E em diferentes áreas que hoje você está vendo essas mulheres aí, multidisciplinares, eficientes e com entregas múltiplas. Então, eu acho muito, muito interessante, porque... Até falando aí um pouquinho da minha história, eu nasci no mundo corporativo, né? Eu entendi, cresci por uma questão cultural, que para ter sucesso na vida você tinha sim que fazer carreira dentro do mundo corporativo, numa multinacional, que você tinha que seguir alguns padrões e tá tudo bem, foi o que eu recebi, foi aquilo que fez com que eu chegasse até aqui. Eu sou muito grata, eu acho que a gratidão ela tem que vir acima de qualquer coisa, mas a gente, né, com essa possibilidade, né, que hoje a gente tem de poder realmente olhar para as profissões, para as atividades, para as atribuições, para as qualificações de uma forma tão mais amorosa mesmo, com muito mais cuidado, eu pude entender depois que eu realmente decidi que eu queria essa vida de empreendedorismo, ser uma empresária, entender como funcionava tudo isso, que eu pude de fato
ter acesso a isso. Uhum. É isso que tu tá falando, entender essa liberdade e essa complexidade, né? Porque não é simples de ser essa mulher, né? E a gente gosta de falar muito que não é aquela mulher que dá conta de tudo, a super girl, né? Não é Mulher sobre Maravilha. isso. É a gente desromantizar mesmo, porque por muito tempo eu romantizei isso. Né? Eu tinha uma percepção, uma falsa percepção de que eu saindo, né, do mundo corporativo, eu ia ser, né, muito mais feliz, sim, sou, né, mas que também vem uma grande responsabilidade, que vem uns grandes desafios, coisas que... Cobranças que internas. antigamente, ou há um pouco tempo atrás, não se falava, né? Então, eu acho importante a gente falar aqui disso que tu tá falando, dessas multitarefas, do quanto que a gente consegue realmente fazer várias coisas e a forma que a gente faz isso, mas também eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa desromantização disso, né? Porque a própria maternidade, né? A gente hoje pode falar de maneira muito livre, vamos dizer assim, que não é só o glamour, né? É um amor incondicional, único, a gente sabe disso, mas tem muitos desafios, assim como empreender. Exatamente. E então, eu acredito de verdade, e isso é um dos grandes propósitos mesmo, um dos nossos grandes objetivos, é poder trazer aqui nesse canal assuntos mesmo que façam com que as pessoas que querem mesmo entrar para esse mundo do empreendedorismo, entender um pouquinho mais desse mundo dos negócios, que sim, mulher é onde ela deseja estar, mas porém a gente sabe que existe toda uma trajetória, que existe toda uma responsabilidade, que existe todo um respeitar, né, que precisa ser falado, né, porque a gente sim é mãe, né, as mulheres aí, na sua grande maioria, principalmente na nossa faixa etária, né, elas já são mães, né, e tá tudo bem quem não é, mas que tem as suas responsabilidades, que tem, né, a sua família, que cuida dos seus negócios, que tem a sua vida social ativa, que tem as suas multi aí, atividades mesmo, mas que para isso acontecer a gente precisa seguir muitas vezes não, sempre um planejamento muito bem estruturado, né? E a gente até fala, até inclusive aqui no nosso planner, a gente tem, e era uma coisa que eu não usava, deixa eu ver se eu acho aqui, né? A gente faz ao vivo aqui o negócio, é a roda da vida. Alguém já acho que alguém já deve ter, não sei se vai dar para ver aí, né? Dá para mostrar aqui, ó. A nossa roda da vida, né? Então, era uma coisa que eu não olhava, né? Pra gente olhar todas as áreas da nossa vida e a gente poder ficar ali realmente dando um peso para cada uma delas para entender, poxa, aonde que eu Será posso... que tá desequilibrado aqui? Tá desequilibrado, vamos ajustar. Né? E aí, não é um papo... né? Mais supérfluo, mais um papinho de mulher. Não é sobre isso. É justamente ao contrário. É justamente a gente ter um olhar desromantizado mesmo sobre o perfil da mulher, que hoje a gente não quer tomar a posição do homem, e sim, a diferença a gente quer sim poder falar de negócios, falar de finanças, falar de política e não ser... ocupar esses lugares. E ocupar, obviamente, né? E sem ser... tipo, não, mas é papinho de mulher. E na realidade mesmo. Não é. Eu acho que é mais ou menos sobre isso, né? É sobre isso. O nosso direito de fala, o nosso protagonismo. Sim, vamos falar, porque sim, agregamos. É isso. Nós, mulheres, hoje a gente vai continuar falando, sim, sobre as questões que nos competem, sobre os lugares que a gente se dedica, que a gente se qualifica para ocupar, e por isso a gente vai falar. Ninguém mais vai colocar aquela tarja na nossa boca, seja ela diretamente ou velada indiretamente. Então, assim, e que vocês, mulheres que estão aqui acompanhando a gente, vocês entendam que sim, é possível. Sei que às vezes parece muito difícil, Raquel, é isso que você está falando. Não se a gente romantiza demais, se torna tão distante. Eu saí da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, então, assim, ocupar um cargo que hoje eu ocupo, eu também sou muito grata. Como você falou, gratidão é a palavra. Pela minha história, mas sim pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui.
principalmente pelos homens também, Com certeza. da minha família, que talvez, assim, eu demorei a perceber que eu sofria qualquer outro tipo de assédio, porque eu sempre fui incentivada pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu marido a ocupar esse lugar. Eu crio meus filhos para que eles nem tenham essa diferença. A gente sabe, sim, que tem coisas que é homem, tem coisas que é mulher, né? Com Enfim, certeza. eu não vou aqui ocupar com os nossos colegas que estão aqui nos bastidores, levantar uma mesa, um peso, porque eles vão ter mais força que eu. E ó, que isso é físico. Da mesma forma que eu tenho certeza que se a gente está aqui, nossos filhos fossem pequenininhos chorando, a gente saberia o choro deles e os nossos maridos não. Então, assim, gente, é sobre essas diferenças que vão continuar existindo, mas o que a gente está falando aqui de que quando a gente decide ser uma engenheira, ser uma arquiteta, ser uma política, ser uma agente do mercado financeiro. Ou ser uma dona de casa. Ser uma dona de casa, é isso que eu ia falar. Que a gente seja a melhor dona de casa. Se propõe a fazer o seu melhor em qualquer das suas escolhas e lute e se dedique para sim ocupar esse direito. Não há problema nenhum em estar lá. Eu não teria essa aptidão para ser 100% dona de casa. Eu também não. Gente, eu, assim, admiro, agradeço todos os dias a minha rede de apoio, porque para eu estar aqui, é verdade. Eu tenho 3 crianças, tenho uma casa. Então, assim, sim, tem pessoas, tem mulheres ali muito melhores do que eu, fazendo essa coordenação, porque uma casa é uma empresa, ainda mais com 3 crianças, e sim, agradeço muito ao meu marido que me apoia para poder ter esse equilíbrio. Mostra de novo para quem está acompanhando, gente. É verdade. Porque, assim... Eu achava que isso aqui era apenas um círculo, na realidade. Uma coisa supérflua, não é. De não vez em quando gente. vale a pena olhar. Vale. Aqui até, inclusive, né, a gente... É uma ferramenta do clube, o Planner, e a gente buscou realmente trazer a Roda da Vida em todos os meses. Por quê? Porque, às vezes, o meu hobby, o meu lazer, ele tá com um nível muito baixo no mês de maio, né? E eu fui lá e dei um foco nele. E aí, agora no mês de junho, eu tô vendo que a minha vida financeira tá ali, né? Meus investimentos, e eu preciso dar um foco maior. Parece algo que não faz sentido muitas vezes para quem não começa a usar, mas ele faz total sentido. Total. Porque ele te dá um norte, uma ferramenta, né, gente? E eu acho que isso é uma das coisas legais, né? Eu acho que da sensibilidade feminina, que a gente consegue trazer as ferramentas e ter um olhar, né, mais... apurado, vamos dizer assim, um olhar mais cuidadoso quando a gente fala de ferramentas que agregam literalmente, né, nas áreas da nossa vida, né? E o homem... o planejamento, né? A gente fala muito aqui na Agrega Investimentos, né? Sobre a importância do planejamento financeiro. Eu costumo falar que a palavra planejamento, vamos planejar. Você, óbvio que vão ter eventualidades, mas quando você planeja, a probabilidade das coisas caminharem de maneira mais tranquila, de maneira mais assertiva, é maior, né? Exatamente. Eu sempre falava e sempre falo, né, que quem planeja sabe para onde está indo, né? Então, se você sabe para onde você está indo, você consegue mudar a rota. Porque existe uma diferença grande, né? As pessoas confundem. Eu acho que esse é o objetivo da gente falar hoje. Aqui é um papo que a gente está falando de várias coisas, né? Esse é o objetivo desse episódio. A gente, né, tá startando. Hoje é o 2º episódio. É falar realmente de várias coisas aqui. Mas eu acho que uma das grandes romantismo que faz assim, planejei. E a pessoa morre com o planejamento, tá indo, né, tipo Titanic, afundando e não muda a rota. E planejamento não é isso, gente. Eu acho que as pessoas acabam confundindo, né, Exatamente. Raquel? Assim, o propósito. Você tem o seu objetivo muito bem definido, você não pode perder o foco. É disciplina, é dedicação, é resistência, resiliência. Quando você tem um propósito e um foco ali num objetivo para claro, você né? entregar. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que ajustar rotas. Então, a gente pode dar um exemplo. Eu vou dirigindo daqui para o Rio de Janeiro,
não vou mais, mas assim, só para falar, é um exemplo, né, de Santa Catarina para o Rio de Janeiro. Se tem um trânsito na BR e eu tenho uma alternativa pela praia, por qual motivo eu não vou desviar para eu chegar mais rápido no meu objetivo final? Então, fazendo essa analogia, gente, o meu objetivo final é chegar lá, eu tenho aquele propósito. Só que muitas vezes você ficar naquela linha reta. Primeiro que o sucesso não é uma linha reta. Não. Gravem essa frase. É. A gente tem que sim ter ajustes Sem no caminho. linearidade, né? Não somente. Algumas vezes a gente vai pegar um atalho necessário para cortar um trânsito, como eu estava dando um exemplo aqui. Outras vezes, sim, a gente vai ter que ir por um caminho mais longo. Porque aquele atalho, ele tá cheio de buraco. E a probabilidade de você furar o seu pneu e ficar sozinho numa estrada, nós mulheres, é perigoso. Então, é importante você não perder o seu foco, não perder o objetivo final, mas entender e ter a flexibilidade e o olhar de que quando é necessário você ajustar, você ajusta. E não há problema em ajustar a rota. Exato. A gente só ajusta O problema é aquilo você ficar ali na teimosia, sabendo que talvez você ou perdendo outras oportunidades, porque também tem isso, Sim. né? Às vezes você acha que ia ser mais difícil, foi mais fácil, você pode ir agarrando outras oportunidades, agregando, literalmente, para você ter ali o seu objetivo final entregue até com mais excelência. Então, acho que é sobre isso, né? É exatamente isso, né, Lidy? Sobre... Eu, né, reforço, né? Se a gente sabe, se a gente planeja, se a gente sabe para onde a gente está indo, é muito mais fácil a gente corrigir as rotas, né? Porque isso a gente que atende bastante mulheres, o grupo, como eu falei, o Clube WTW, ele é voltado para essa comunicação para mulheres, e eu também presto consultoria empresarial, e um dos grandes desafios, principalmente das mulheres, é o planejamento. Né? Elas fazem muito pelo intuitivo, pela confiança. E é sobre isso que é um dos temas mesmo. Acho que é uma das coisas que a gente precisa chamar a atenção, que é uma característica muito masculina mesmo, que a gente precisa adotar isso no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, que é sim fazer planejamento, né? Porque a mulher, ela vai muito pelo intuitivo, isso é uma característica nossa, né? Então, eu que atendo muitas empresárias, muitas empreendedoras, a gente percebe isso muito latente. E esse é um ponto, inclusive a intuição feminina é um ponto que a gente também, gente, importante, que esse é um diferencial nosso e que a gente não pode deixar, não é isso que eu tô falando. Não é isso. Não é isso. Às vezes a gente sabe utilizar que isso. vai dar ruim, tem alguma coisa aqui dentro, preste atenção, analisa melhor, é isso que a Raquel tá falando. E, na realidade, é trazer ferramentas mesmo, que é algo que a gente tem que aprender muito com os homens, né? E por isso que a gente reforça, a gente comunica para a mulher, mas a gente não exclui os homens, porque existem características muito fortes mesmo, que é preciso ser adotado por nós, mulheres, no mundo, né, dos negócios, né? As ferramentas, principalmente de planejamento, né? Assim como a roda da vida. Queremos ser uma ferramenta, na verdade, né, Raquel? Acho que assim, o propósito do Elas Agregam o nosso podcast, né, em parceria aqui com a WTW, mas o propósito é a gente ser uma ferramenta para mulheres que precisam falar, que precisam também ensinar, porque às vezes não tem voz e elas podem tanto, né? E que a gente possa, de fato, ser uma ferramenta para que as mulheres tenham sucesso nos seus negócios e na sua escolha pessoal também. Sim. E acho que o clube faz muito mais essa parte, né? Na minha área, que é muito mais o mundo dos negócios, é o mundo das finanças, mas a gente quer sim colocar isso de forma mais simples, de forma mais objetiva, de forma mais acessível para as mulheres. Porque dinheiro sim é assunto de mulher, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. O sucesso, né? Sim, vem através da prosperidade financeira. Não adianta a gente estar fazendo isso daqui só por amor. Não. Gente, não. A gente tem um negócio. propósito maior. E é muito bom ter um propósito, mas é um negócio. Então, e é sobre isso. A gente tem que ter orgulho de quando a gente prospera na vida, quando a gente se torna mulheres milionárias, mulheres, enfim, felizes no seu propósito, qual seja a sua escolha, e de falar sobre isso. Então, a gente quer essa parceria justamente para que todas vocês tenham essa voz, tenham esse protagonismo e contem com a gente. Eu acho que esse segundo episódio
Foi muito pra gente falar sobre o que falar, o que podemos ser e o que queremos ser. A gente vai ter aí, acho que outras... Vai ter episódio, né? A gente vai... Ia dar um spoiler aqui, mas então... Enquanto não. Não, né? Então tá. Mas teremos convidadas incríveis. Sim, com certeza. Pra gente falar de temas mais específicos, né, exato, Raquel? exato. Que a gente possa, de fato, agregar aquela mulher que está aqui nos assistindo através do nosso podcast, mas também os homens que aqui estão, e que a gente traga temas para serem debatidos aqui e que enriqueçam o nosso, que mudem às vezes, mude também às vezes o nosso mindset, quebrar esses paradigmas, essas crenças limitantes, não somente sobre o mundo das finanças, mas também sobre outros assuntos. Então, sim, eu posso hoje trabalhar no mercado financeiro e estar aqui colorida com vocês. Com certeza. E até complementando ali, né, acho que quem tá pegando aí o segundo episódio, né, Lid, o próprio Clube W2W, assim como a Lid falou, né, eu sou apaixonada, né, pelo clube. O clube, gente, olha, eu já sou apaixonada por tabela e tô aqui. Eu visto a camisa mesmo, porque existe, né, um propósito muito grande, né? Então, o clube, ele não fala somente sobre conexões e propósitos, porque o clube, ele é um negócio, né? Então, a gente sempre traz essa reflexão para todas as nossas sócias. Sócias são mulheres que estão aí são mais de 2.000 mulheres espalhadas por todo o Brasil, que a gente denomina sócias W2W, mulheres com seus negócios, com seus propósitos, mas também, sim, mulheres, aquilo que eu falei lá atrás, mulheres que querem ser melhores para o mundo, porque esse é o nosso propósito. Mas o clube, ele é um negócio, né? A gente está aqui para potencializar a vida e o negócio de mulheres. Não é o clube da Luluzinha e também não é uma organização filantrópica sem fins lucrativos, sim. As meninas têm um negócio, têm fins lucrativos, sim. E ok, que bom isso. E que bom que nós, mulheres, podemos ter um clube de negócios para mulheres. Detalhe, o maior clube de empreendedorismo do Brasil, tá, galera? E agora, isso é verdade, hein? E agora essa parceria com Elas Agregam, a gente seja o braço do mercado financeiro para fazer com que essas mulheres que ganham dinheiro, que são referência em seus negócios, possam investir melhor. Possam investir, sim, com uma mulher, com uma equipe que vai estar dedicada e que entende esse protagonismo feminino e que a gente está aqui justamente para fazer esse dinheiro render mais. A máxima do mercado financeiro, a gente tem aqui os juros compostos ao nosso favor, né? Então, assim, investir com especialista, procurar assessoria financeira é fundamental, e contarem agora com essa fortaleza aqui que estamos construindo, porque agora ninguém segura mais a gente. A gente vai encerrar esse segundo podcast, né? Já passamos aí, né? Mas tá ótimo, né? Quero agradecer, né, Lid? Porque a ideia realmente é a gente ter essa troca. O segundo episódio justamente era para falar um pouquinho, né? Do nosso propósito. Do nosso propósito juntas. E eu acho que é isso, né, galera? Aguardem, né, os próximos episódios. Eu sempre falo que nada nasce pronto, né, Lídia? As coisas, elas vão se construindo, elas vão se transformando. Eu estou aqui, né, para quem me conhece, aprendendo, né, me desafiando. Para quem me acompanha aí já há algum tempo, sabe que estar aqui não era, né, algo que eu queria. Até inclusive a Carolzinha tá aqui, tá? Ela me acompanha desde o princípio e ela sabe que estar aqui é algo super desafiador e tá tudo bem. O importante é que eu estou fazendo isso, estou aqui me colocando, né? Estamos, né, Raquel? Saímos da nossa zona de conforto. Exato. Eu venho de um mercado tão low profile, você também, porque afinal foram anos no mercado corporativo, eu ainda estou, mas a gente está aqui para falar para vocês que sim, é possível. Sim, é possível ter um clube de negócios para mulheres, onde vocês, mulheres, vão poder crescer ainda mais nos seus negócios, ganhar mais dinheiro e investir melhor. Então, um prazer, né? A gente está aqui anunciando essa parceria do Elas Agregam com o WCast. Estamos aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas a gente está falando para mulheres do Brasil inteiro e isso é importante. Essa é uma ferramenta fundamental, a inovação, a tecnologia e todas essas novas mídias nos aproximam de você, que às vezes acha que está longe demais, mas a gente quer passar esse recado e por isso a gente vai ter vários outros temas aqui. Muito obrigada, Raquel, por esse segundo encontro. Inclusive, né, quem estiver assistindo a gente, compartilha, comenta, fala aí, né, para sua rede,
porque a gente vai ter muita coisa legal, realmente. Eu acho que segue. vale, né? E segue. E segue. Vamos deixar aqui, arroba Lidiane com LY, arroba Lidiane Leal, arroba Agrega Investimentos e... Raquel, a Ave, mas acho que vai estar aqui, né? Tá aqui, então, tranquilinho. E é isso, galera. Eu acho que E arroba WTW arroba Balneário. Balneário Camboriú, Aí, ó. E é isso. Eu acho que... Até a próxima. Até a próxima.